Olá, Deus abençoe sua vida, a vida de sua família. É sempre uma alegria poder estar junto com você. No vídeo de hoje, a gente vai buscar responder a uma pergunta, que talvez não seja a sua pergunta, mas com certeza é de muita gente. Você pode ser instrumento de Deus para auxiliar essas pessoas. A pergunta é: como eu posso saber que a Bíblia é verdadeira? Para isso, eu gostaria de convidar você, se você tiver uma Bíblia, a abrir comigo no texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso de número 16 e 17. 2 Timóteo 3, do verso 16 e 17. O texto bíblico diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A própria Escritura, através do texto de Paulo e também ao longo de todo o Antigo e o Novo Testamento, mostra o valor das Escrituras para as nossas vidas. Mas uma realidade é que muitos cristãos e muitos não cristãos não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, ou não acreditam que ela é integralmente verdadeira. Então o objetivo deste vídeo hoje é auxiliar você a, mesmo que você não tenha dúvida nenhuma acerca das Escrituras, para que você possa auxiliar outras pessoas que tenham dúvidas de fé. Isso porque vivemos num contexto onde há cada vez mais uma pressão de grupos políticos, de grupos ideológicos que tentam negar a Bíblia, que tentam desvalorizar o que a Bíblia diz, que dizem que a Bíblia não deve ser levada tão a sério, que os tempos mudaram. Então é importante que você saiba e você entenda que talvez alguém da sua casa, seu filho, seu neto, um amigo seu, pode ter dúvidas acerca das Escrituras, e talvez você mesmo, e que de alguma maneira essa aula possa ser útil para que algumas dessas dúvidas possam ser sanadas e auxiliar você a melhor ler e entender o que a palavra de Deus tem para nós. O primeiro ponto é que, quando a gente pensa nessa questão, é que existem diversos argumentos muito bons, muito sólidos, que mostram que a Bíblia, a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos, é um livro que foi escrito, que foi bem documentado, mas muitas vezes esses argumentos são um pouco difíceis de explicar e talvez um pouco complicados de serem facilmente entendidos. Então, eu quero pensar alguns argumentos que são um pouco mais fáceis de serem entendidos e que podem ser úteis também para você, para explicar e auxiliar você a entender por que nós podemos confiar nos textos, nos manuscritos, nos livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Eu vou começar com o Novo Testamento, porque nele nós temos acerca da pessoa, da obra de Jesus Cristo, da formação da igreja e do desenvolvimento do nosso corpo de doutrina, de fé e prática no Novo Testamento. Então, eu quero dar a você 3 argumentos que mostram por que nós podemos confiar que o texto do Novo Testamento é algo que você deve confiar que é a palavra de Deus. O primeiro é que todos os registros do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento foram escritos muito próximos da década, dos eventos que ocorreram. Cristo veio à Terra, viveu a vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. O movimento de homens e mulheres, discípulos, servos de Cristo, começou a apresentar o caminho de Jesus. Essas pessoas passaram a viver uma nova vida, proclamando aquilo que Cristo tinha falado. Ao longo do tempo, a igreja se desenvolveu, os principais líderes, os apóstolos, estavam pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação. E a igreja foi se consolidando. Havia necessidade, e o tempo foi passando, de que todo esse conhecimento, de todo aquilo que Jesus fez e era, pudesse ser passado e organizado para as igrejas. Lembra, no tempo daquele onde os textos foram escritos, a única escritura era o Antigo Testamento. Então,
Textos foram escritos para as igrejas, para orientar as igrejas, para orientar os crentes a como viver à luz do fato de que Jesus é Salvador, de que Jesus é Senhor e de que eles deveriam viver em honra a Deus. E por isso nós temos as cartas que foram feitas às igrejas. Todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos pelos apóstolos ou por pessoas que estavam próximas aos apóstolos. Se você pegar os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. João era apóstolo. João Marcos, ele provavelmente escreveu o evangelho ouvindo os relatos de Pedro. Mateus, apóstolo. E Lucas, ele era alguém que fez um trabalho de ouvir testemunhas, de ouvir pessoas, de estar com o apóstolo Paulo, com outros apóstolos, para formar o texto de Lucas e também Atos. As cartas de Paulo foram escritas pelo apóstolo Paulo. Nós temos a carta de Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, que estava junto com os apóstolos. As cartas de João, as cartas de Pedro, Apocalipse, Judas e Hebreus, que foram cartas que foram feitas por pessoas que estavam próximas dos apóstolos. Todas essas cartas foram feitas muito próximos dos eventos que ocorreram. A Bíblia vai dizer, tem um texto muito interessante, 1 Coríntios 15, do verso 1 a 8, que mostra que mais de 500 pessoas presenciaram a ascensão de Cristo, ou seja, depois que ele ressuscitou, no momento em que ele subiu aos céus, 40 dias depois de ter ressuscitado. E por que isso é importante? Porque os textos bíblicos, eles foram escritos com testemunhas. Eles foram escritos por pessoas que presenciaram aquilo que Jesus tinha feito e com pessoas que podiam testemunhar e dizer, olha, isso de fato aconteceu. Por que isso é muito importante? Há uma série de pessoas que diz que os textos bíblicos foram modificados, que foram manipulados, que isso foi uma coisa feita pela igreja ou coisas do gênero. Isso não é verdade, porque há toda uma comprovação de manuscritos, de especialistas que mostram que todos os textos que nós temos no Novo Testamento foram escritos muito próximos dos eventos. As cartas de Paulo, por exemplo, começaram a ser escritas 15 a 20 anos depois da ressurreição de Jesus. A última carta, que foi a carta de Apocalipse, foi escrita cerca de 50, 60 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Por que isso é importante? Porque isso mostra que o texto não foi manipulado. Então, o texto que nós temos, passando ao longo da história, foram textos íntegros em relação ao que de fato aconteceu. O segundo argumento que a gente pode mostrar por que podemos confiar no Novo Testamento é que os relatos do Novo Testamento são muito contraproducentes, contraintuitivos para serem lendas. Porque veja, você escreveria uma biografia sua apontando todos os seus erros e apontando todos os seus méritos para uma outra pessoa? Pense, se o texto bíblico fosse uma lenda, fosse uma invenção, se fosse manipulado, você provavelmente não colocaria seus erros. Você não apontaria que, por exemplo, o seu Salvador teve um momento no Getsemane que ele pediu para não ir à cruz. Você não mostraria que o seu Salvador teve fome, sede, que na cruz ele falou, meu Deus, por que me desamparaste? Você criaria a história de alguém que não passaria por nenhum sofrimento. Você colocaria na história que você, um dos principais apóstolos, foi um covarde e negou ao seu Salvador? Veja, se você for ler a Bíblia, você vai notar que os apóstolos, os discípulos, muitas vezes eram lentos, tinham interesses errados, não entendiam o que Jesus estava fazendo. No livro de Atos, você vai ver que a igreja tinha dificuldades de relacionamento, posições diferentes. A gente vai ver isso em Atos 11, 15, por exemplo. Você vai ver no texto de Gálatas que um apóstolo, Paulo, confronta o erro de um outro apóstolo, Pedro, porque Pedro estava tendo uma postura equivocada com os irmãos. Se o texto bíblico fosse manipulado, nada disso iria ser colocado. Eu mencionei que o livro de Marcos foi escrito com o auxílio de Pedro. E você vê as falhas de Pedro. Ora, por que Pedro contaria dos seus próprios erros,
a não ser que fosse verdade. A não ser que Jesus de fato tivesse feito e mudado a vida dele. Então, esse argumento é muito importante. E ele é muito confortador para nós. Porque na sua biografia e na minha biografia nós podemos ter erros e às vezes erros muito graves. Mas Deus, apesar disso, nos usa. Apesar disso, Deus nos oferece a oportunidade de restauração. E isso não é só no Novo Testamento. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que muitos dos nossos heróis da fé tinham vários erros. Abraão mentiu pelo menos umas 2 vezes. Problemas de relacionamento com a esposa. Isaac e a sua esposa tiveram brigas, partidarismo entre filhos. Jacó era um trapaceiro. Jeremias teve problemas de lidar com a dor e o sofrimento. Elias teve um problema com depressão. Moisés teve um momento de indecisão. Davi cometeu adultério, cometeu homicídio. Vários são os personagens bíblicos que são falíveis, que erram, mas que Deus, apesar disso, restaurou, deu uma nova oportunidade e hoje são pessoas que mostraram a graça de Deus nas vidas delas. A mesma coisa são os textos do Novo Testamento. Então, a gente pode tranquilamente crer nos textos do Novo Testamento porque eles foram escritos muito próximos dos eventos que ocorreram. Então, haviam testemunhas, os textos foram comprovados. Não era uma lenda, não era uma história mágica. Além disso, os textos eram muito contraprodutivos, eles falavam coisas que lendas jamais falariam. E um terceiro argumento é, os textos do Novo Testamento eles são muito detalhados para serem lendas. Porque veja, se você estivesse manipulando uma história, se você estivesse inventando uma história, você não daria detalhes históricos no texto. Se você, por exemplo, pegar o livro de Lucas, capítulo 2, ele começa a narrativa que a gente conhece muito por causa do Natal. Ele começa com uma coisa que, não poucas vezes, a gente acaba pulando na leitura ou não lendo com muita atenção. Ele começa da seguinte forma. Lucas capítulo 2, do verso 1, ele começa assim. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Você lê um texto desse e pensa, por que esse negócio está aqui nas Escrituras? Qual a diferença que faz? Saber que foi no imperador Cláudio do governador Quirino. Toda a diferença. Porque o que Lucas está dizendo é o seguinte, olha, os eventos que aconteceram na Bíblia, no Novo Testamento, eles não foram eventos inventados. Era uma vez... Não. Foram eventos que aconteceram na história. No momento histórico. Olha, havia um imperador romano, esse imperador chamava-se Cláudio Augusto. Havia um governador naquela província, o governador chamava-se Quirino. É como se Lucas estivesse dizendo assim, olha, você está com alguma dúvida se a Bíblia é a palavra de Deus? Então você vai lá no livro de história e vai ver que existiu um governador chamado Quirino, que existiu um imperador chamado Cláudio. Depois tem outros textos, por exemplo, Atos, vai mencionar do Herodes que cortou e matou Tiago. Você vai ter um outro texto de Atos 18 que vai falar que existiu o imperador Cláudio. Esses textos estão na Bíblia mostrando que todos os eventos que ocorreram de verdade. São eventos que ocorreram e mostram o poder de Deus ao meio e ao longo da história. Então, com isso, a gente pode ter muita tranquilidade que todos os textos do Novo Testamento que relatam acerca de Jesus, os evangelhos, as cartas, todas elas são verdadeiras. O formato da escrita é um formato quase jornalístico, no sentido de que ele detalha as coisas. Ele mostra claramente. Isso nos ajuda a ter confiança de que o texto que lemos é um texto que nós podemos confiar. E se podemos confiar no Novo Testamento, nós também podemos confiar no Antigo. Por quê? Porque o Antigo Testamento teve a sua autoridade reivindicada pelo próprio texto. Por que isso é importante? Não somos nós que dizemos que o texto bíblico é valioso. É o próprio texto bíblico que diz, olha, esta é a palavra de Deus.
Uma segunda questão é que os apóstolos e os escritores do Novo Testamento reconheciam a autoridade do Antigo Testamento. Então você vai ver Paulo várias vezes citando textos do Antigo Testamento e dizendo, olha, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, olha, Jesus cumpriu. É assim que se explica, é assim que se mostra. Pedro cita, Mateus tem várias citações. Provavelmente você já deve ter lido no texto de Mateus, e aconteceu esse evento para que se cumprisse a profecia do profeta Jeremias. E está lá a referência do texto, mostrando que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são uma história única, que falam acerca do Salvador, desde a criação do mundo até o final de todos os tempos. E o Antigo Testamento, ele teve a sua autoridade reivindicada pelo próprio Jesus. Jesus, várias e várias vezes, citou o Antigo Testamento, mostrando de que aquela palavra era, sim, palavra de Deus. Então, Jesus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, que ele não veio para mudar a lei, para destruir a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei integralmente. Jesus menciona acerca de Jonas, do sinal de Jonas. Ele menciona acerca de Noé. No texto de Mateus 19, ele cita sobre a criação do mundo, sobre Adão e Eva, para falar do casamento. Ele vai citar no texto de Lucas, capítulo 4, que ele veio cumprir a profecia de Isaías, Isaías 58. Então Jesus está dizendo, olha, o Antigo Testamento é palavra de Deus. Na cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando um salmo, Salmo 22. Todos esses textos nos mostram que o texto que nós temos é um texto fiel que podemos ler e confiar que é a palavra de Deus. De fato, existem muitos outros argumentos que podemos mostrar que a Bíblia é um livro que Deus, na sua soberania, no seu entendimento, montou, utilizou escritores humanos, utilizou a história, utilizou todo o contexto para que pudesse estar nas nossas mãos e que pudéssemos ler hoje. Nós poderíamos falar sobre a questão dos manuscritos, a quantidade enorme de manuscritos e o quanto eles são iguais, a forma como os manuscritos estavam espalhados pelo mundo e quando eles eram organizados, eles batiam exatamente. Poderíamos falar sobre a integridade dos textos, fazer a comparação de como eram os textos daquela época e como era a Bíblia, como a Bíblia era diferente, evidências arqueológicas, a própria perseguição que os crentes sofrem e a palavra de Deus sofre ao longo das eras. Então são diversos os exemplos que mostram que a Bíblia é a palavra de Deus. E talvez um argumento que às vezes a gente esquece de utilizar é: aquele que crê na Bíblia e através da Bíblia encontra Jesus Cristo, tem sua vida mudada. Esse talvez seja um grande argumento que possamos utilizar. Mas existe uma segunda dúvida, uma segunda questão que muitas vezes é levantada por pessoas que tentam de alguma maneira desmerecer o valor das Escrituras nas nossas vidas, que é o seguinte: as pessoas dizem, olha, tudo bem, a Bíblia pode até ser verdadeira, a Bíblia pode até ser interessante, ter boas coisas, mas ela foi utilizada, ela tem muitas coisas que são regressivas, ela foi utilizada como instrumento de opressão, racista, machista, ou coisas do gênero. Talvez você já tenha ouvido coisas faladas dessa forma. A ideia, não, a Bíblia pode ser um bom livro, mas não pode ser sagrado porque tem muita coisa lá que não pode ser feita hoje. Bom, é importante que você saiba que a Bíblia é a história acerca do reino de Cristo, acerca de como Deus oferece salvação ao homem e ao longo da história do povo de Israel do Antigo Testamento, de todos os povos no Novo Testamento, como o reino de Cristo é uma nova possibilidade para o homem. E a Bíblia foi escrita num contexto na história, justamente porque ela é real. Se ela fosse um livro fabricado, um livro inventado, ela não teria sido escrita num contexto, ela teria sido uma fábula, ela teria sido escrita fora de um ambiente.
Então ela foi escrita em um contexto. E esse contexto ele precisa ser visto, ele precisa ser estudado, porque ele nos ajuda, e quando a gente estuda isso, a gente vai ver que a Bíblia foi clara em mostrar que o Evangelho é para todo aquele que crê. É importante notar também que muitos dos termos que as pessoas utilizam hoje nunca existiram naquela época. Então, quando a gente pensa em estudos sobre raça, estudos sobre gênero e outras questões que são faladas, são estudos que aconteceram no século XX. Então, é alguém do século XX olhando para aquilo que foi escrito há mais de 2000 anos e não querendo fazer esse estudo do contexto. Eu vou dar 2 exemplos que mostram isso que eu estou querendo dizer. Um é o exemplo do racismo e o outro o exemplo do machismo. O exemplo do racismo. É verdade, isso infelizmente ocorreu, que muitas pessoas ao longo dos séculos utilizaram a Bíblia e utilizaram o poder religioso como um instrumento de dominação. Mas isso não tem a ver com a Bíblia. Não é culpa da Bíblia isso ter acontecido. É culpa do pecado humano, da natureza humana, que utilizou partes e textos da Bíblia isolados como desculpa, como justificativa para cometer os erros. Então, a questão do racismo, por exemplo, a Bíblia é clara em dizer que todos os seres humanos são iguais, porque foram criados à imagem e semelhança. Ou seja, eu não posso desrespeitar nenhum outro ser humano, porque aquele outro ser humano, independente de sua cor de pele, independente de onde tenha nascido, independente de sua condição econômica e social, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, somos iguais por criação. Somos iguais em termos de pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, e que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então somos iguais em necessidade de salvação. Somos todos pecadores e todos nós precisamos ser salvos. Ao mesmo tempo, todos podemos receber Cristo como Senhor e Salvador, mediante a sua graça. João 3,16, o texto que tanto falamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não diz apenas um grupo político, apenas um grupo cultural, apenas um grupo com uma determinada cor da pele. Todas as pessoas. Além do mais, todos aqueles que são cristãos são chamados a exercerem amor fraternal uns com os outros, independente do seu contexto. E na Bíblia você vai ver histórias de homens e mulheres que mostram que o Evangelho, o amor de Deus, a graça redentora de Jesus se apresenta a todos os povos. Você vai ver, por exemplo, que mesmo tendo o povo de Israel como um povo que Deus escolheu para mostrar a sua luz, a sua salvação, você vai ver que o povo de Israel várias vezes é utilizado como exemplo daquilo que não se deve fazer. Mas você também vê a história de Raabe, que não era judia, mas foi acolhida. Ruth, que era uma moabita, que era um povo considerado inimigo do povo de Israel. A gente vê, por exemplo, que Moisés foi casado com uma mulher cuxita, que veio da região de Cuxi, provavelmente era uma mulher negra. Nós temos, por exemplo, Simão Cirineu. Cirineu vem da região de Cirene, que era uma região onde havia a maior parte da população negra. Provavelmente o Rufo, filho de Simão, está no livro de Atos e no livro de Romanos, era alguém que era negro. Nós temos o eunuco, o etíope, de um outro país, de uma outra região, de uma outra cultura, que recebeu Cristo e foi batizado. Tudo isso nos mostra o caráter multicultural do Evangelho. E todos nós estaremos perante Cristo em julgamento. E haverá no céu povos de todas as línguas, tribos, raças e nações. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que a Bíblia é um instrumento de opressão racial. Infelizmente, muitas pessoas utilizam isso, ou utilizaram isso ao longo da história, mas a culpa não é da Bíblia. A mesma questão tem a ver com o machismo. A mulher sendo tratada com dignidade é uma marca nas Escrituras. Se você olha para Jesus, você vê o quanto ele respeitou as mulheres. Lucas 8 vai mostrar que
elas sustentavam a Jesus no seu ministério e estavam próximas a ele. Jesus permitiu que as mulheres aprendessem dele, o que na época não era permitido. E quando a gente olha os textos do Novo Testamento, a gente vê que quando Paulo vai chegar e diz que o marido deve ser marido de uma só mulher, ele está dizendo que a poligamia não deve acontecer em hipótese nenhuma. E não apenas isso, ele diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. O problema é que você vai pegar, por exemplo, um pedaço que diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido e diz, está vendo? Isso é errado, mas veja. Como é que a mulher era tratada naquela época, naquele contexto? A mulher não tinha direito à voz. A mulher não podia falar em julgamento. Tanto é interessante que o que Deus faz com que as mulheres sejam testemunhas da ressurreição. Elas, perante a lei, no tribunal naquela época, elas não tinham voz. Então, se elas vissem um problema, vissem um crime, elas não podiam testemunhar porque o testemunho delas não era aceito. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente vê que, na verdade, o que o Novo Testamento faz, o reino de Jesus, a ideia do que devemos ser como cristãos é exatamente o contrário do que as mulheres deveriam ser tratadas naquela época e ainda hoje. É verdade que muita gente pode utilizar textos bíblicos como instrumento de violência contra a mulher? Como instrumento de desrespeito à mulher? Sim, infelizmente. Mas isso não é culpa da Bíblia. A Bíblia não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é culpa do ser humano que usa o seu pecado, que usa a sua natureza pecaminosa como instrumento de desrespeito. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E podemos ter a tranquilidade de saber que ela é um texto fiel que podemos crer e é um texto que nos oferta a salvação e uma nova possibilidade de vida. Vamos agora para algumas aplicações práticas daquilo que eu falei hoje. Muito bem, nós vimos agora ver alguns argumentos que mostram, olha, a Bíblia é verdadeira, os manuscritos do Novo Testamento e do Antigo são dignos de confiança e que a Bíblia é um instrumento da graça de Deus para a bênção de todos os povos. Ok, como é que eu aplico isso na minha realidade? Porque talvez você esteja vendo esse vídeo pensando, olha, eu acho que isso para mim não fez diferença porque eu não tenho dúvidas acerca da Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não tenho dificuldade com isso. Bom, se você é um líder ou você é um discipulador, é importante que você saiba essas questões. Porque essas questões são muito faladas entre ambientes universitários, ambientes acadêmicos, ambientes políticos, ideológicos, onde há uma pressão especial a jovens e mulheres a duvidarem daquilo que a Bíblia fala. E é importante porque cada vez mais temos uma geração que menos sabe das Escrituras. Então, é necessário que a gente saiba lidar com perguntas e saiba lidar com realidades que talvez há 10, 15, 20 anos nós não precisássemos responder. Então é importante saber e buscar entender mais como nós podemos ter a razão da nossa fé e defender e explicar o que cremos e por que cremos no que cremos. Para você que não tem dúvidas, quero lhe dizer que provavelmente alguém próximo de você tem. Talvez o seu filho, o seu neto, talvez um amigo seu, talvez um parente que por diversas razões não expressa essa dúvida ou expressa essa dúvida e muitas vezes ela não é sanada. E por que é importante a gente saber isso? Porque nós temos a oportunidade de fazer com que essas pessoas que estão com dificuldades possam ir a Cristo. Então, se você tem um parente, se você tem algum amigo que tem dúvidas acerca da veracidade da Bíblia, ele pode ser até um membro de uma igreja. Talvez um novo convertido, talvez alguma pessoa que precisasse ter um maior crescimento bíblico e ainda não teve. Como é que a gente lida com essa pessoa? Primeiro, deixe ela falar as dúvidas e ouça essa pessoa. Por quê? Porque talvez muito das dúvidas e dos problemas que essa pessoa possua não tenha necessariamente a ver com o problema da Escritura, mas com as experiências que ela teve.
Então vamos pensar, por exemplo, em uma mulher que teve algum problema de um marido ou de alguém que utilizou um texto bíblico ou utilizou um princípio para agir de forma violenta, de forma desrespeitosa com esta mulher. Provavelmente esta mulher vai ter mais dificuldade de ouvir e de obedecer as passagens bíblicas que falam acerca do papel dela como mulher. Então a gente precisa saber ouvir essa pessoa para poder entender essa situação. E a partir daí apontar para Cristo. Mostrar o quanto Cristo é suficiente e como nós podemos obter dele a paz, a salvação e a satisfação que nós necessitamos. Uma outra coisa que é importante é nós precisamos lutar contra a tendência de brigar, de discutir e de polarizar as discussões. As pessoas, mesmo as pessoas que divergem daquilo que nós acreditamos, a gente precisa aprender a lidar com isso em amor. Veja, isso não significa dizer que ela está certa, porque ela não está em muitas situações. Mas ouvir, porque nós precisamos ter essa capacidade de não perder a capacidade de diálogo. E eu quero fazer uma provocação para você. Porque é possível que a gente ache que está tudo bem dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ambiente, e talvez a gente descubra que muita gente lá, na prática, não acredite na Bíblia. Faça um exercício. Pergunte para o seu filho, para o seu neto, para o seu parente, sobre algumas das verdades fundamentais do Evangelho. Sobre o fato de Jesus ser o único e suficiente Salvador. Sobre o que ele pensa sobre casamento, família, filhos. Pergunte para as pessoas o que elas acham sobre ter crianças. Pergunte para as pessoas o que elas acham sobre ter família. Pergunte para as pessoas sobre o papel da igreja. E talvez você descubra que as coisas não estão tão simples como a gente possa imaginar. E vale a pena fazer essa seguinte provocação. Se você não tem dúvidas nenhuma da Bíblia, será que não existe alguma parte dela que você não está praticando? E por que você não está praticando? São coisas para se pensar. E para você que tem dúvidas, talvez você esteja vendo esse vídeo e talvez você se identifique com isso, ou talvez você lide com questões essas sobre ter ou não dúvidas acerca da palavra de Deus. Queria sugerir a você que você lidasse com essas dúvidas da seguinte forma. Primeiro, quando você encontrar um texto bíblico que confronte você, que lhe deixe desconfortável sobre o que ele está falando, ou sobre um contexto daquela cultura, considere que talvez a Bíblia não esteja ensinando aquilo que você acha que ela está ensinando. Deixe-me dar um exemplo para ficar mais claro. É muito comum você ouvir pessoas dizendo assim: poxa, a Bíblia aprova a poligamia, porque você vê lá no Antigo Testamento vários personagens bíblicos com várias mulheres. Ora, o texto ele é narrativo. Muitos desses textos onde você tem, por exemplo, Abraão, onde você tem Davi, onde você tem outros personagens bíblicos com várias mulheres, você vai ver que o texto é narrativo. Então ele está contando a história. Então, ele está contando que a pessoa tinha mais de uma esposa. Mas se você observar na narrativa, você vai ver que ninguém que tem mais de uma mulher ao mesmo tempo é feliz naquele texto. Assim como hoje também. A ideia é, o fato da Bíblia não claramente dizer que poligamia é errado, não quer dizer que a Bíblia aprovou isso. De fato, o texto bíblico é claro, todos que tiveram mais de uma esposa tiveram problemas, e muitos problemas. Problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas de confiança. E a Bíblia é clara lá no Gênesis, dizendo que o propósito era que o marido unisse a sua mulher e se tornasse uma só carne com ela. Então o Criador falou, o meu propósito é esse. Mas o ser humano, por causa do seu pecado, por causa do seu erro, toma posições diferentes. Assim como talvez você, como eu, talvez
existe o princípio bíblico e que talvez você não cumpra. Essa é a primeira questão que você pode considerar se você tiver com dúvidas ou contextos que de alguma maneira você se sinta constrangido ou confrontado com ele. A segunda coisa que é importante você pensar nas dúvidas é a seguinte: considere que você pode estar colocando a sua cultura e colocando a sua visão de mundo acima da Escritura. Ou seja, você não está lendo a Bíblia como ela sendo a palavra de Deus, mas você está lendo a Bíblia apenas naquilo que você concorda com ela. É o caso, por exemplo, de pessoas que colocam a sua ideologia política, que colocam a sua preferência partidária, a sua cultura acima do que diz a Escritura. Então a pessoa diz: eu não concordo com isso que foi falado não, porque eu penso diferente. Você precisa ver que provavelmente você está colocando a sua opinião, a sua cultura, a sua visão de mundo acerca do que a Bíblia diz. Uma terceira questão, se você tem dúvidas e trechos que confrontam a sua leitura bíblica, é a seguinte: considere que cada pessoa vai ter dificuldade em pontos diferentes da Escritura e você precisa sondar o seu coração. Porque veja, se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus deseja ter um relacionamento conosco, é natural que para cada pessoa, para cada geração, para cada cultura, os confrontos e as dificuldades de aceitação do que a Bíblia fala serão diferentes. Então, para algumas pessoas, quando se lê sobre a necessidade do perdão, para elas é muito fácil e muito simples de entender que há necessidade de perdoar. E elas perdoam. Mas para outras pessoas, por causa da sua história de vida, elas têm muita dificuldade em perdoar. Mas o princípio bíblico é o mesmo para as duas. A diferença é que uma pessoa vai entender mais facilmente e a outra não vai. A mesma questão tem a ver com o momento da sua vida. Não é incomum, e você talvez conheça histórias assim, de pessoas que criticam um pecado em uma pessoa, em uma família, em uma realidade, até que elas são tentadas a cometer o mesmo pecado. E aí o que acontece? Ela usa uma justificativa para provar o pecado dela, mas o outro é errado. O que é isso? Tem a ver com a Bíblia isso? Não. É alguém que está usando e se deixando levar pelos seus desejos, pelas suas vontades, e muitas vezes usando a Bíblia para justificar o seu erro. Veja, o problema não é da Bíblia, o problema é da pessoa. Pode ser talvez o seu problema e talvez seja o meu problema. Então é importante, quando você tiver dúvidas de fé, dúvidas na leitura da Bíblia, a confrontar essas questões no seu coração, a sondar isso de verdade. Mas para todos nós, o ponto central é: Deus deseja, através da leitura e do estudo da Bíblia, que nós cresçamos no conhecimento dele. Só que isso não vai ocorrer se nós não obedecermos às Escrituras. Porque você sabe, o maior problema e o maior teste acerca da autoridade das Escrituras e se a Bíblia é ou não verdadeira, não são os argumentos, são as nossas ações. Não adianta nada eu dizer que creio na Bíblia se no meu dia a dia a Bíblia não faz parte. Se a forma como eu conduzo a minha vida é completamente diferente da palavra de Deus. Se eu digo que a Bíblia é verdadeira para algumas coisas, mas para as outras eu ajo como se a Bíblia não fosse verdade. A forma verdadeira de ver se você crê ou não nas Escrituras é como você vive a sua vida diante de Deus. Ela que mostra se você crê ou não no Deus que você diz que crê, na palavra de Deus e em Cristo Jesus. O meu desejo é que este vídeo possa auxiliar você a firmar-se a sua fé e ter tranquila garantia de que o texto bíblico que você tem em mãos é um texto confiável, é um texto que oferece salvação e vida porque é a palavra de Deus. 2,
Ajudar você a ajudar outras pessoas que talvez tenham dúvidas de fé ou que estão sendo levadas por ondas, por ventos, por ideologias, enquanto negam as Escrituras ou tentam desvalorizar as Escrituras. Mas 3, esse vídeo tem como objetivo lembrar você que a obediência a Deus e a vida com Deus é o verdadeiro teste se cremos ou não naquilo que dizemos que cremos na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e que você possa crer, ouvir, viver a palavra de Deus, para a honra e glória do nome de Deus e para o seu bem. Deus te abençoe.